Começa agora o Saber Direito Debate e hoje nós vamos conversar com o professor Carlos Henrique Barbosa, bastante conhecido como Carlos Barbosa, ele que é professor de Direito Administrativo e ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, né, professor, o curso justamente na área, claro, do Direito Administrativo, que o tema, controle dos atos administrativos. E aí veio a aula 1, Administração Pública e o Direito, 2, Regime Jurídico e Controle, 3, a Teoria do Ato Administrativo e a 4, Atos Vinculados e Discricionários. Também aula 5, para finalizar aí essa série de aulas, Segurança Jurídica e Controle. Eu costumo dizer, sempre que vem alguém aqui da área do direito administrativo, que pelo menos para a área do pessoal que está na área de concurso aí, é o grande vilão. Com certeza, né? O direito administrativo, um abraço pessoal. O direito administrativo é uma matéria determinante. Se você quer ser aprovado em um concurso público, você tem que realmente se aprofundar. Você tem que aprofundar na matéria de direito administrativo, porque ela realmente vai ser determinante para a sua aprovação. Até pelo próprio fato da pessoa estar, no caso, pleiteando uma vaga no setor público, acho que nada justamente. A correta exigência de se conhecer esse tema. Esse tema. O direito administrativo, ele vem sendo cada vez mais objeto de argumentação em provas de concursos e tudo mais, tanto na área do direito administrativo, propriamente dito, como na matéria administração pública. As bancas, elas costumam misturar esses assuntos, administração e direito administrativo. Então, no curso que a gente lecionou durante essa semana, aqui na TV Justiça, eu tentei trazer informações tanto da ciência da administração pública como do direito administrativo. Uhum. E aí são os atos administrativos. Os atos administrativos. A gente trabalhou os atos administrativos e a gente viu que esses atos administrativos, eles sofrem um controle do Poder Judiciário. Existe um controle dos atos administrativos. E foi isso que a gente tratou, as possibilidades do controle do ato administrativo vinculado, do ato administrativo discricionário, e a gente trabalhou também a segurança jurídica. Foi uma matéria muito legal. Uhum. Porque quando se fala nessa questão administrativa, não significa que, digamos aqui, vamos imaginar um determinado processo, um determinado instituição, e houve ali alguma suposta irregularidade, isso vai ser avaliado administrativamente primeiro, né? Na verdade, o ato administrativo são as atividades prestadas pela administração pública em prol da coletividade. Quando esses atos administrativos manifestados e que são regidos pelo direito público, eles sofrem algum vício de ilegalidade, o Poder Judiciário ele está legitimado a controlar esses atos, ou seja, invalidar esses atos administrativos que sofrem esse tipo de vício. A administração pública também tem esse poder, né? Muita gente confunde aí a possibilidade ou não da administração pública regular os próprios atos. Claro que sim, é o princípio da autotutela. E a gente trabalhou de forma bem aprofundada, a gente trouxe jurisprudência, foi muito legal mesmo trabalhar esse assunto. Aliás, você quer aprofundar nesse tema, então acompanhe aí as aulas do Saber Direito, mas professor, não dá aqui para negar, é claro, eu até acredito que o senhor trata isso com mais propriedade no tema, mas é um direito também bastante antigo, né? Talvez não com esse nome, né? Não, o direito administrativo, ele vem desde os primórdios, né? Atualmente, esse direito administrativo, eu gosto de falar isso do atual, que ele vem sofrendo uma nova interpretação. A doutrina do direito administrativo está passando por uma reforma. Para melhor ou o senhor diria que não é uma mudança tão... Não, para bem melhor. Tanto a administração pública como o direito administrativo vem sofrendo novas interpretações. A administração pública porque hoje ela é encarada como... analogicamente, melhor dizendo, como se fosse da iniciativa privada, ou seja, a qualidade exigida na iniciativa privada também é exigida na administração pública. Então, não basta ser rápida nas soluções, ela deve, a administração pública, prestar um serviço com qualidade. E isso é o principal viés, a modernidade, além de que a administração pública está sofrendo uma intervenção de quem? Dos administrados. Os administrados estão participando mais dos atos de gestão da administração pública. Isso daí decorre, obviamente, do Estado democrático de direito, que permite o cidadão a participar da gestão pública, sendo fiscalizando, sendo
dando opiniões a respeito da gestão e assim vai. Então tem essa participação mesmo no estando dentro do setor público. Dentro do setor público, porque é o viés do Estado democrático de direito. Né? A administração pública sofre essa alteração, essa interferência do cidadão. Isso é possível, isso daí ajuda a administração pública a alcançar resultados positivos. Né? E o direito administrativo está passando por um viés da constitucionalização dos seus institutos. Ou seja, o direito administrativo está sofrendo uma interpretação de acordo com os valores adotados pela Constituição. E isso também está trazendo um resultado muito positivo. E quando a gente fala, por exemplo, nos 3 poderes, nessa divisão, que se compõem, né? São divididos, mas que se compõem. E aí esse direito, ele é igual para todos? Sim, sim. A divisão dos poderes, a separação dos poderes, né, que a gente trata aí, a gente fez uma análise durante o curso, que a gente lecionou aqui durante a semana, e a gente viu que a principal consequência da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal, tá, são poderes independentes e harmônicos, a principal consequência é que permite que os atos praticados pela administração pública possam ser fiscalizados pelos outros poderes. Então, quando o Poder Executivo ele toma uma decisão, quando o Poder Executivo ele pratica um ato, o Poder Judiciário ele recebe uma autorização para fiscalizar a legalidade daquele ato. E o Poder Legislativo também, através do Tribunal de Contas. O Poder Legislativo tem essa função de fiscalizar os atos prestados pelo Executivo. Tá aí, então, mais um ponto bastante interessante nessa questão da divisão que permanece, então, valendo o direito administrativo para todos, seja lá o executivo, o judiciário ou o próprio legislativo. Bom, você pode participar do programa Saber Direito enviando a sua sugestão para o nosso endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça na internet no endereço www.youtube.com/saberdireito-debate. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o professor Carlos Barbosa. Até já. O que motivou a resolução do CONTRAN, que define novas regras em relação à fiscalização de velocidade? Quais as principais mudanças provocadas pelas novas regras? Qual a opinião dos especialistas sobre o fim da exigência de placa de identificação de radar? A nova resolução do CONTRAN é o tema do fórum desta semana. Sou brasileiro e bem brasileiro. Na minha música deixo cantar os rios e os mares deste grande Brasil. Eu não ponho mordaça na exuberância tropical de nossas florestas e dos nossos céus, que transporto instintivamente para tudo que escrevo. Heitor Villa-Lobos, compositor brasileiro. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Carlos Barbosa, ele que é professor de Direito Administrativo e ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça sobre o controle dos atos administrativos. Professor Carlos Barbosa, que é mineiro de qual cidade? De Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro. Sul de Minas. Eu já fiz essa pausa aqui, porque eu volto e meio confundo um pouquinho com Carmo do Paranaíba, que está numa outra região, não é tão próximo assim. O Carmo do Rio Claro é lá no sul de Minas. Ali perto de Patos de Minas, é por ali, né? Perto de Alfenas. Aliás, tá vendo? Acabei de fazer a confusão, que é justamente para provar que eu faço mesmo confusão. Carmo do Rio Claro, então, está próximo de Alfenas, e é onde justamente o senhor teve o início, a sua formação acadêmica em Alfenas. Isso, eu me formei em Direito na Unifenas, na Universidade de Alfenas, e em seguida eu continuei os estudos na PUC,
em São Paulo, e continuei ainda. E hoje eu sou mestrando em Direito Público também na PUC Minas, lá em Belo Horizonte. Ah, tá. É isso que eu ia lhe perguntar agora, mas não tem mais vínculo, então, com Minas Gerais, a nossa querida Minas Gerais? Na verdade, eu me formei na Universidade de Alfenas, passei um tempo estudando em São Paulo, retornei para Belo Horizonte, onde hoje eu estou mestrando, eu sou aluno do mestrado em Direito Público lá em Belo Horizonte, na PUC Minas, né? Continuo com o vínculo, mas as minhas atividades fazem com que eu seja mais um brasileiro do que um mineiro, né? Porque eu estou circulando por aí. Mas moro em BH. Moro em BH. Eu leciono também em BH, em alguns cursos lá, moro em Belo Horizonte. Tá certo. Professor, uma outra curiosidade que eu tenho aqui, e aí a gente sempre busca esse lado mais humano do professor, e é justamente essa sua escolha pelo direito. Tinha alguma outra vocação ou não? Já foi o direito mesmo? Olha, é interessante porque antes de fazer a faculdade de Direito, eu trabalhava, quando era bem mais novo, eu trabalhava numa rádio também em Carmo do Rio Claro, uma rádio... Era locutor de rádio? Então, na verdade, eu trabalhava na programação de rádio, ou seja, escolhia as músicas. Então, é aquele que mais recebia reclamação do locutor. Mais ou menos. Eu tinha que escolher as músicas, escolhia as músicas ali, e logo fui para a faculdade de Direito, influenciado por toda a minha família. Minha família toda trabalha para o TJMG, né, na comarca de Carmo do Rio Claro. Minha mãe, ela sempre foi uma inspiração para mim, né? Ela me inspirou e ela sempre foi muito ética, e foi dali que eu fiz a opção, olha, eu vou fazer Direito porque é uma inspiração para mim. Ela não tem o curso de Direito, mas sabe muito de Direito, né? Então, ela sempre me influenciou para esse lado. Mas influenciou no diálogo, na conduta? Na conduta. Né? A conduta é mais importante do que o próprio diálogo, né? A conduta de uma pessoa, quando ela age dentro da ética, eu acho que isso é melhor do que uma conversa, um diálogo longo. Então, a conduta dela é ética e sempre se pautando pelo correto e pela justiça, lá na comarca de Carmo do Rio Claro, pequena comarca, ela já fez a parte dela. Né? Não, isso é bastante interessante. Muito interessante. E, é porque, às vezes, tem alguns aqui que também são inspirados por essa influência, mas é aquela influência, olha, você vai fazer Direito e pronto, e acabou. Ela sempre deixou eu à vontade para escolher, mas eu tive a influência do lado positivo mesmo, sabe? Ela não me colocou. Eu, visualizando a conduta dela, falei, é por aí que eu quero seguir. E hoje eu desenvolvo esse trabalho, que é um trabalho muito legal. E mais alguém na família que também está? Meu irmão também trabalha no TJ, minha irmã está se formando em Direito agora, na Unifenas também, tem um sobrinho se formando em Direito, ou seja, a família toda é na área do direito, ou seja, no almoço, no jantar, sempre a conversa é em torno de uma decisão ou do direito, é alguma coisa em torno do direito. Aí, bom que agora talvez você já sirva de inspiração para alguns que vêm na família. Talvez sim, né? Tomara. Tá certo. Professor, eu queria que o senhor explicasse, falasse para a gente um pouquinho de um trabalho que o senhor vem fazendo, o coaching. O que é o coaching nessa área, então, do direito? Do que se trata? Eu venho desenvolvendo o coaching há algum tempo, influenciado pela área do concurso público, ou seja, pelos alunos que eu ajudo na preparação, na organização. Eu comecei a desenvolver o coaching com os alunos. Planejamento, organização, tudo isso gera um resultado. O coaching é isso, é planejamento visando resultados. Hoje eu desenvolvo o trabalho de coaching em outras esferas. Eu desenvolvo o trabalho de coaching nas faculdades de Direito. As faculdades de Direito, elas sofrem uma influência positiva, claro, do MEC na sua análise, na sua avaliação. E elas precisam de um planejamento, de uma organização. E eu estou desenvolvendo agora, junto com algumas faculdades, esse planejamento. E também o treinamento de professores. A gente sabe que, com o passar das gerações, é necessário que haja uma atualização da didática. Né? A forma que se fala, o meio, né, muda, e a alteração ela precisa ser reciclada. Ou seja, as pessoas precisam se reciclar e saber que aquilo ali precisa de um novo planejamento. Então, eu desenvolvo um coach na área das faculdades de Direito, que é o
treinamento de professores, na parte de gestão dessas faculdades, de coordenação e tudo mais, e é um trabalho que está sendo muito positivo, está trazendo um resultado muito positivo para muitas faculdades que não tinham esse resultado. Também desenvolvo esse trabalho de coaching no planejamento da atividade de juízes, promotores e também de servidores públicos, né? A minha área, administração pública, o treinamento de servidores, uma visão ética, uma visão de eficiência, isso traz resultados positivos mesmo. É muito interessante. Mas isso, no caso, é por meio de uma palestra ou é um trabalho que o senhor permanece ali naquela... Vamos colocar aqui uma universidade? Sim. Uma faculdade? Permanece ali um período, vai avaliando os professores, alunos, a administração. A gente trabalha na faculdade, quando a gente faz esse trabalho na faculdade, a gente trabalha 3 setores. É a coordenação, os professores e os alunos. São 3 elementos que devem estar alinhados no resultado que se pretende, que é o resultado positivo na avaliação. O aluno, ele quer a aprovação na prova da OAB, ele quer o resultado, ele quer entrar no mercado de trabalho. A faculdade, ela precisa de um resultado positivo, porque o mercado exige, e os professores, eles precisam ajudar essa faculdade a conseguir esse intento. Então, são 3 elementos essenciais, e a gente trabalha o equilíbrio dos 3. Os professores, a gente faz um trabalho de treinamento, a gente passa didática, passa como isso, faz um treinamento prático. A coordenação, a gente faz um dossiê com dicas de organização, de estrutura da faculdade, e os alunos, a gente tem que trabalhar a motivação. Bem, eu fiquei aqui com a curiosidade, como é que seria então esse trabalho no âmbito já no lidar com um juiz. E esse é o nosso próximo passo, para daqui a pouquinho, depois do intervalo, que nós vamos agora a esse breve intervalo. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para saberdireito@stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Carlos Barbosa, ele que é professor de Direito Administrativo e que ministrou aqui ao longo da semana o curso na TV Justiça, Controle dos Atos Administrativos. Professor Carlos, nós falávamos do coaching e eu gostaria de voltar a falar nesse tema, deixei até no ar já essa perspectiva para esse bloco, que seria como então, já o senhor explicou o caso de uma faculdade, por exemplo, aí tem uma coisa mais comercial ali e tal, mas como é lidar com um juiz, que já não tem mais essa questão, digamos, financeira. Sim. Né? E muitas vezes de valores, talvez de cultura, sim, e por aí claro. vai. Esse que é o ponto principal. A gente trabalha a eficiência da jurisdição, a eficiência do Poder Judiciário. E a eficiência, às vezes, está ligada ao planejamento, à organização. Na verdade, a eficiência está ligada ao planejamento e à organização. Ocorre que, em virtude do excesso de trabalho, alguns juízes, alguns promotores, eles se perdem no meio de tanto processo, de tantos atos, de tantos atos ali dentro do seu gabinete. Além do mais, o desgaste emocional do juiz é altíssimo, né? Alguns juízes, eles ficam desgastados com excesso de trabalho, é excessivo. Então, o coaching, ele ajuda tanto na sua organização, no seu planejamento também que eu falo, na organização dos seus assessores, né? Divisão de funções e tudo mais, como também no seu autocontrole, no seu emocional. Quando a gente trabalha o emocional de um profissional esperando um resultado positivo, a gente não trabalha o coaching propriamente dito, a gente trabalha o mentoring, que é o autocontrole, o subjetivismo da pessoa. Então, o coaching, o mentoring, tanto para juízes, promotores, como servidores, agentes administrativos, é importante, porque essa organização gera eficiência. Então, existe todo um programa de organização.
Tá, segue aquele mesmo modelo, você permanece... Segue o mesmo modelo. Na verdade, aí vai depender do tipo de planejamento que ele precisa. Se for o mentoring, a gente trabalha alguns projetos, alguns programas que a gente chama de modificação do autocontrole. Aí já é uma parte mais subjetiva, tá? O emocional, tá? O equilíbrio emocional. Quando a gente fala na organização de processos, de prazos, de organização de servidores, aí a gente já está trabalhando o coach, a gente está trabalhando o planejamento, a gestão. Tá, ficou a curiosidade. Esse trabalho do Zen, você também que faz? É uma equipe, cada um existe uma equipe, parte, a gente faz um programa, a gente fez uma pesquisa, a gente precisa de um curso para... a gente fez uma formação, tem uma formação, fiz um instituto... Zen aqui, mas é só um... Não, claro, o pessoal confunde, agora tem que ser Zen, mas é verdade, é isso mesmo, porque se você trabalha, né, se você desenvolve a jurisdição, você sabe que na jurisdição existem várias questões que mexem com o emocional. O juiz, o promotor são seres humanos, né? Não são robôs. Então, aquilo ali pode afetar e pode afetar inclusive a eficiência do serviço que ele presta. Então, é preciso um equilíbrio tanto emocional como um equilíbrio de planejamento. O coach e o mentoring também trabalha esse campo, o campo do equilíbrio. Quando a gente trabalha do mentoring, a gente tem um programa elaborado por especialistas que eu desenvolvo, mas é um programa já desenvolvido por especialistas nessa área. Já nesse mentoring. Isso, no mentoring. Ok. Bom, nós vamos aqui agora para as indicações de literatura do professor Carlos Barbosa. Nós temos aqui 4 obras que ele trouxe. Eu gostaria de começar com essa aqui. Essa é... Curso de Direito Administrativo Positivo, né? Isso. Edmur Ferreira de Faria. Pessoal, esse livro aí é um livro excelente, tá? É um curso de Direito Administrativo Positivo. O professor Edmur Ferreira de Faria, lá da PUC, Minas, tá? É o meu orientador lá no mestrado. É uma pessoa, assim, especial. É uma pessoa com uma didática incrível. Eu indico esse livro aí para você que não saiba nada de direito administrativo, está começando a aprender, de curso de Direito Administrativo Positivo do professor Edmur Ferreira de Faria. Ele tem uma didática incrível. Aqui você vai ter a base para ir aprofundando, né, diante dos estudos e tudo mais. É um livro assim que eu indico na graduação, né, para os alunos da graduação. Eu falo, pessoal, olha, pode comprar um livro muito bom, pega emprestado, pega na biblioteca, que o professor, ele, além do conhecimento, ele tem uma didática assim, formidável. É ótimo. Temos aqui da Carmen Lúcia Antunes, né? A ministra Carmen Lúcia, ela foi companheira dele lá no desenvolvimento da advocacia lá em Belo Horizonte, né? Eles tinham um escritório e é ela que faz aí uma orientação na parte final do livro, a ministra Carmen Lúcia, né? Ela indica o livro, inclusive. Ok, vamos para outra obra. Curso de Administração Pública. Isso, curso de Administração Pública. Aí já é uma outra ciência, a ciência da administração pública. Se a pessoa tem interesse em aprofundar na formação da administração, como é a estrutura da administração pública, essa é a obra indicada. José Matias Pereira, salvo engano, ele é da UNB aqui de Brasília, desculpa. Né? Salvo engano, ele é daqui de Brasília. Ele faz um estudo desde a administração pública burocrática, passando pela administração pública gerencial, que é que hoje a gente desenvolve, a administração pública gerencial, aquela pautada por resultados. O professor José Matias, ele faz uma abordagem muito prática e é um livro que eu indico para aquele que quer conhecer a administração pública. Principalmente para o pessoal que estuda para concurso público, né? O pessoal para estudar administração pública aí, isso daí o aluno pode ter uma ideia de como funciona, isso daí tem muitos temas aí que são cobrados em concurso público. Bem, só para confirmar aqui, o professor José Matias Pereira é, sim, da Universidade de Brasília, a UNB. Mais um livro, esse daí é mais um livro do mérito do ato administrativo pelo Judiciário. É o controle do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, também do professor Edmur Ferreira de Faria. Falo que agora esse livro já é para aquele que já estudou um pouquinho de direito administrativo, que conhece... Já leu aquele primeiro? Já leu o primeiro, agora quer aprofundar, tem que ler o controle do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, porque
esse livro aí é um livro, assim, que não existe outro igual sobre esse tema, né? A gente tratou sobre controle do ato administrativo e eu não vi outra saída a não ser orientar o aluno para estudar, porque realmente é espetacular esse livro. Né? Temos aqui mais um direito constitucional tributário e segurança jurídica. Isso daí, todo mundo bate o olho e fala assim, direito constitucional tributário e segurança jurídica, é um livro de tributário? Não. Esse livro aí, o professor Heleno Taveira Torres, salvo engano, ele é de São Paulo, da USP, ele faz uma abordagem filosófica da administração pública. Ele faz um controle do Estado, ele faz uma análise do Estado, a evolução do Estado, ele passa por vários filósofos do direito, Habermas, ele passa por Hart, ele passa por vários, Dworkin, Alexis, ele faz uma abordagem muito interessante do direito público. Isso daqui é indicado para aquele que quer aprofundar nesse tema, direito público. E, obviamente, se a gente está falando de segurança jurídica, também se aplica à administração pública. Bem, eu tive a satisfação de conversar aqui com o professor Carlos Barbosa. Muito obrigado, ele que ministrou o curso de Direito, ele que é professor de Direito Administrativo e ministrou um curso na TV Justiça. Nós vamos ficando por aqui. Lembro que você pode participar do programa por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br ou acompanhar o programa no canal da TV Justiça no YouTube, no endereço www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.